Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Ederson, volante que vai render uma grana bem interessante aqui para o Cruzeiro depois da sua confirmação da ida para a Atalanta. Quero falar aqui com vocês também sobre o Maurício e assim, como que está sendo a fase do jogador lá pelo Internacional, qual que é o percentual que o Cruzeiro tem do atleta, será que assim, poderia ter uma negociação e qual o percentual que o Cruzeiro receberia desse negócio, além também sobre o Ricardo Goulart, jogador que está muito queimado com o Santos, com a torcida, enfim, será que é um jogador que poderia voltar ao Cruzeiro nessa atual temporada? Quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, contem com a ajuda de vocês para alcançar aqui essa marca de 34 mil inscritos e 200, falta aí 50 inscritos para nós chegar a esse número, contem com a ajuda de vocês. O salve de hoje é para duas pessoas que comentaram no meu vídeo de hoje de manhã, tá? Que o primeiro salve desse vídeo vai para o Thiago Farias, que foi um dos primeiros a comentar. Valeu aí, Thiago, um salve para você. E o segundo para o Pedro Donizete Rodrigues, está sempre aqui acompanhando meus vídeos. Muito obrigado aí, Pedro, um abraço. Então, caso você queira aparecer aqui no meu vídeo de amanhã, que eu vou postar por volta das 11h30, tá? Aqui no canal, deixe aqui embaixo nos comentários o seu nome e também de onde você é. Só antes de irmos aqui para o giro de notícias, tem um recado muito importante para vocês da Betmaster, casa de apostas esportivas que chegou aqui no Brasil. E assim, tá com uma super promoção para vocês, com 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, tá? Por exemplo, você depositou R$50 na Betmaster, você vai ter R$100 de banca para começar a fazer suas apostas com boas partidas que eu vou deixar aqui como sugestão para vocês, tá? Hoje mesmo, às 9h30, tem Estudiantes e Fortaleza pela Libertadores, uma vitória do Fortaleza fora pagando 3,75, uma do Estudiantes em casa 2,10 e um empate 3,0, então uma cotação bem interessante. Tem também aí, no caso, alguns outros jogos da Sul-Americana, hoje também, Lanús e Independente Del Valle, Atlético Goianiense e, no caso, o Olímpia. Enfim, uma vitória do Atlético Goiano pagando 1,63, além também de São Paulo e Universidade Católica. O São Paulo jogando em casa, uma vitória da equipe paulista pagando 1,71. Vou deixar aqui então o link abaixo nos comentários e também no primeiro link na descrição para você começar a fazer suas apostas lá na Betmaster. Bom, quero começar falando aqui com vocês sobre o volante Ederson, jogador que já teve passagens na base do Cruzeiro e no profissional lá em 2019, que vai render uma grana bem interessante para a Raposa após a sua venda para a Atalanta lá da Itália. Lembrando que assim, o Cruzeiro tem, por conta de ter sido o clube formador do atleta, 0,79% do total dessa negociação. Então, o valor total foi de 82 milhões de reais, a venda dele da equipe da Salernitana, da Itália, para a Atalanta, 82 milhões de reais, 0,79%. O Cruzeiro vai ficar aí com um pouco mais de 650 mil reais por conta dessa negociação. Valor bem interessante, que assim, se você for contar, com a venda dele do Corinthians para a equipe da Salernitana, já tinha rendido lá em fevereiro mais 350 mil. Ou seja, só nesse ano o Ederson já rendeu para o Cruzeiro 1 milhão de reais, mesmo a Raposa não tendo mantido nenhum percentual após a sua saída, só por conta desse mecanismo de solidariedade, que é um dinheiro que não vai mudar muitas coisas aqui para o Cruzeiro, mas mais 650 mil reais já ajuda aí para pagar pelo menos um quarto aí da folha salarial do clube, ou seja, bem interessante, esse valor. Ele que estava se destacando bastante desde quando jogou pelo Fortaleza, lá na temporada de 2021. Ele fez 58 jogos pela equipe, 3 gols e 3 assistências. Foi para a Salernitana, ajudou o time a terminar fora do Z4 da competição e terminar na primeira divisão. Fez 15 partidas por lá, 2 gols e 1 assistência. Ele que foi bem pelo Cruzeiro, naquele ano de 2019, foi um dos poucos que se salvou ali, fez 22 jogos no ano com 2 gols marcados, e quando ele saiu, como o Cruzeiro tinha grandes dívidas com o André Cury, seu empresário, acabou cedendo boa parte todo o seu percentual que tinha, depois de ter comprado ele junto ao Desportivo Brasil de São Paulo. Ele foi para o Corinthians e por lá, em 2020, não foi muito bem aproveitado, fez apenas 25 partidas, com 3 gols, mas rendeu uma grana boa, depois da venda ali para o Corinthians. O Cruzeiro, se tivesse mantido uns 5, 10%, poderia ter pegado um negócio bem maior, dessa fatia, mas enfim, acabou que pelo menos ele rendeu aí esses 1 milhão de reais no mecanismo de solidariedade. Como é um jogador muito novo, com muito potencial, ele tem apenas 23 anos de idade, pode aí render
bem mais para o Cruzeiro futuramente. Lembrando que ele deu uma entrevista recentemente à ESPN falando sobre a gratidão, né, que ele tem ao Cruzeiro, e ele sente, no caso, que ele saiu pela porta dos fundos aqui da Raposa, muito por conta ali do Cruzeiro ter sido rebaixado. Ele foi chamado de mercenário e falou que isso não pegou muito bem, né, mas assim, ele entende o torcedor e fala que inclusive está torcendo para o Cruzeiro voltar à Série A. Falou pela primeira vez, né, depois do Cruzeiro ter sido rebaixado, mostrando que tem um carinho bem grande aí com o Cruzeiro. Quem sabe, né, daqui a uns anos ele não pode voltar também. Jogador que eu gostava bastante desde as categorias de base. Mas o assunto que eu quero falar aqui com vocês é sobre o Maurício, onde alguns de vocês me perguntaram nessa última semana como que está a fase do jogador pelo Internacional. Jogador que deixou o Cruzeiro em 2020 e o meio-campista de 21 anos de idade tem vivido o seu melhor ano da carreira, eu diria, tá? Muito por conta da boa sequência de jogos que tem tido pelo Internacional. Nesse ano ele tem 34 partidas com 3 gols e uma assistência, tem, no caso, sido titular, porém mesclado bastante entre a equipe titular, às vezes entra todas as partidas, muitas saindo do banco de reservas, porém é um jogador que está ganhando a titularidade do Internacional. Ano passado já havia feito isso também, né? Ele fez 47 jogos no total, com 2 gols e 7 assistências, jogador que está no Internacional desde 2020, quando jogou a reta final do Brasileirão daquele ano, após deixar o Cruzeiro com 9 partidas e 1 gol na equipe do Inter. Lembrando que o Cruzeiro, quando vendeu ele para o Internacional, tinha 40% desse negócio, acabou ali cedendo um percentual para ficar com o Bruno José, cedeu recentemente em fevereiro 5% porque tinha uma dívida de R$1.200.000 na Justiça do Trabalho, ou seja, hoje o Cruzeiro tem apenas 25% do montante total, tá? Então, um percentual bem pequeno, mas pelo menos aí temos um direito a uma negociação, que eu não dou ali um ano e meio para o Maurício ser negociado, até porque ele já está com 21 anos, se esperar demais ele 22, 23, não acho que seria muito interessante por conta dos times europeus cada vez, né, querendo ter mais jogadores antes ali dos 22, 21 anos de idade. Ele que pelo Cruzeiro se destacou bastante na Série B de 2020 mesmo, e também no estadual, 32 partidas, 5 gols, 3 assistências, foi vendido por um valor baixíssimo, né, para o Inter, e também veio o William Potker ali com o Cruzeiro, com o Internacional pagando 1 ano de salário do William Potker, um negócio muito ruim. Teria sido melhor o Cruzeiro ter falado para o Internacional: pode pegar aí o Maurício, nós ficamos aí com 70% da venda, não precisa nem trazer o William Potker. Teria sido melhor se tivesse feito isso, mas não, trocou ali com o Bruno José, cedeu o percentual, e agora temos apenas 25% de uma venda futura do Maurício. E olha que o Cruzeiro ainda tem uma pendência gigantesca com o André Cury, que é o empresário dele, né, que já fez o Cruzeiro perder percentual do Ederson, do David, e agora também do Maurício, jogador que, enfim, o Cruzeiro comprou lá em 2019, quando estava se destacando na equipe de base e começou a ter, né, as primeiras chances com o Mano Menezes na reta final do ano de 2019, pagou cerca de R$800.000 para o Desportivo Brasil, assinando o contrato até dezembro de 2023. Enfim, eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, quanto que você acha que vale, né, o Maurício, e quanto que ele pode render aí ao Cruzeiro. O empresário dele recentemente deu uma entrevista falando que só venderia ele por um valor superior aos próximos dos 65, 70 milhões de reais. Eu não acho que o Maurício vale isso tudo, tá? Eu acho que ele vale no máximo hoje uns 6 a 8 milhões de euros, ou seja, uns 35 a 40 milhões de reais no máximo. Se ele fosse vendido ali por uns 30 milhões, o Cruzeiro já poderia ficar um percentual bem interessante, próximo ali dos 7, 8 milhões de reais, dependendo ali, né, desses 6, 8 milhões de euros. É um dinheiro aí interessante, mas enfim, um jogador que eu vejo que, se continuar tendo uma boa sequência, pode se valorizar. E aí sim, né, não ficaria surpreso de ver ele ser vendido por um valor gigantesco, como foi recentemente o Yuri Alberto, vendido por mais de 25 milhões de euros para o Zenit, que rendeu para o Internacional um valor superior aos 110 milhões de reais. E o último assunto desse vídeo que eu quero comentar aqui com vocês é sobre o Ricardo Goulart. Ele que, assim, foi muito especulado no Cruzeiro, até por conta do Pedro Lourenço, depois de ter, no caso, confirmado que iria trazer um camisa 10 de peso, de parar o aeroporto. Eu vejo que sempre o Ricardo Goulart estava, assim, sobre os olhares dos torcedores com essa possibilidade. Além disso, o Ronaldo já havia prometido que iria trazer um grande camisa 10 depois que o Cruzeiro chegasse a 50 mil sócios. Estamos agora a quase 65 mil. Enfim, vamos ver aí se vai chegar nessa janela. Então o Ricardo Goulart sempre ficou em pauta, muito por conta daquela excelente passagem lá em 2013 e 2014. E eu diria que de todos os momentos que ele já foi especulado aqui no Cruzeiro, mesmo a Raposa estando na Série B, é o momento assim mais propício, né? Que eu vejo que ele poderia voltar ao clube. É claro que tem essa questão financeira, que assim, é o único fator que eu acho que o Ronaldo ficaria com o pé atrás para trazer o jogador, que tem um salário próximo ali dos 400 a 500 mil por mês
no Santos, e eu não acho nada provável o Cruzeiro oferecer um contrato longo ou um valor próximo a esse que ele ganha no Santos. Talvez ali uns 300 mil, 350? Talvez, né? Até porque o Rafael Cabral ganha 350 mil por mês aqui no Cruzeiro, então não ficaria surpreso se fizesse uma proposta próxima a isso. Porém, você vê que as movimentações do Cruzeiro no mercado têm sido muito mais ali para uma peça um pouco mais barata, como por exemplo o Bruno Rodrigues, o Luiz Felipe e as movimentações recentes do Cruzeiro, igual o Marquinhos Cipriano. Então tem essa questão também. O Ricardo Goulart, que já estava insatisfeito no Santos, muito por conta do técnico Fábio Bustos tá deixando ele jogar praticamente como um meia central e não como um meia ofensivo ou pelas beiradas, e perdeu muito espaço com o técnico argentino, que, lembrando, ele foi demitido depois de uma eliminação aí que teve participação do Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart entrou na reta final do jogo contra o Deportivo Táchira da Venezuela e errou o pênalti ainda na cobrança de pênaltis, tá? Então o torcedor do Santos está bem revoltado, inclusive meu amigo aí, o Moisés, né, ele que mandou um áudio hoje de manhã falando, né, que se o Cruzeiro quisesse levar o Ricardo Goulart, que podia levar, porque no Santos claramente não vai render muito mais do que tem sido, e eu vejo que o Ricardo Goulart aqui no Cruzeiro poderia, não acho que voltar àqueles momentos de glória igual em 2013, 2014, mas ter um bom aproveitamento sem sombra de dúvidas. Nesse ano pelo Santos, ele tem até aqui 30 partidas, 4 gols e 3 assistências. Começou com muito potencial no Campeonato Paulista. Eu até estava em São Paulo quando acompanhei um jogo ali entre Palmeiras e Santos, lá no Allianz Parque. Ele jogou muito bem aquela partida, porém você vê que ele foi ficando reserva, né? Teve essa mudança no comando técnico e perdeu muito espaço. Os únicos pontos agora que eu ressalto aqui, né, que ele tem contrato com o Santos até dezembro de 2023 e assim, tem um contrato bem interessante com a equipe paulista. Além disso, como o técnico Fábio Bustos foi demitido, deve ser que agora ele tem uma expectativa mais de ser o titular do time e depois da demissão do treinador, então pode ser um fator que queira que até mesmo ele permaneça por lá. E tem essa questão aí também do salário, né? Será que o Ronaldo teria interesse de trazer um jogador de 31 anos de idade para ganhar no mínimo ali uns 300, 350 mil por mês? Então tem várias questões que teriam que ser respondidas, mas enfim, eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Tô vendo muita gente falando que para um camisa 10 o Cruzeiro precisa de um cara um pouco mais experiente, porque se for trazer mais uma promessa, talvez não daria muito certo. Eu concordo nesse ponto, tá? Eu acho que se fosse para trazer um jogador com salário ali próximo do limite mesmo ali do Cruzeiro para esse ano, um cara ali mais experiente poderia dar conta desse recado, mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever em nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Aqui na tela final vou deixar essas duas sugestões de vídeo para vocês. Uma sobre o volante, o Luiz Henrique, que não vai vir, o Fernando Henrique, né, que não vai vir mais para o Cruzeiro. Vai lá dar uma olhada aqui o que aconteceu nessas tratativas com o Grêmio, além também do vídeo de hoje de manhã, onde eu falo sobre alguns assuntos importantes, como por exemplo a contratação do Marquinhos Cipriano, até quando ele fica aqui no Cruzeiro, e também outros 2 reforços anunciados. E o link aqui embaixo na descrição da Betmaster para você começar a fazer suas apostas nos jogos de hoje da Sul-Americana com 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!